Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Nós estamos a estudar, como é conhecido, a Bíblia. Estamos a estudar o livro mais lido em todo o mundo. Temos pegado nele no livro do Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, e hoje vamos já no capítulo 8 deste livro. Temos estado a analisar capítulo por capítulo aquilo que Deus fez com o homem, aquilo que o homem fez na sua relação com Deus, quais os seus atos e quais as consequências dos seus atos. Temos analisado que a nossa vida tem sempre uma consequência. As escolhas que nós fazemos nesta vida têm sempre uma consequência. Temos analisado também que a vida não tem de ser fatal, não é fatalista a perspectiva que nós temos da vida. Nós podemos fazer opções na nossa vida e aquilo que nós fazemos, de alguma forma, nós somos responsáveis pelos nossos atos. Não podemos atribuir as culpas todas da nossa existência, da nossa vida, aos nossos antepassados. É verdade que eles foram responsáveis pelas suas ações, mas nós somos responsáveis pelas nossas. E as opções de vida que nós tomamos, nós teremos que prestar contas delas também. Encontramos então no livro do Gênesis, no capítulo 8, exatamente numa secção em que mostra e manifesta as atitudes que os homens tiveram e as consequências que surgiram a partir dessas atitudes. No último programa analisámos o capítulo 7 do livro do Gênesis, onde falámos sobre o dilúvio e porque é que este dilúvio aconteceu. Se você tiver a sua Bíblia à mão, poderá abri-la no capítulo 7 e nós vimos exatamente o que aconteceu ao longo deste capítulo. Podemos observar a atitude que os homens tiveram e depois a solução, digamos assim, que Deus encontrou para salvar esta família, a família de Noé. Isto por causa da multiplicação da maldade sobre a terra. Vimos como Deus se preocupou em preservar a família de Noé destes problemas que estavam a acontecer e da corrupção que estava a acontecer no mundo. Vamos encontrar então aqui a família de Noé dentro da arca com todos os animais e vamos analisar hoje esta situação. Encontrando no capítulo 7, verso 21 a 23, dizia: E morreu todo o que tinha vida sobre a terra, as aves, quadrúpedes, répteis e, é claro, todo o ser humano. Enfim, tudo o que respirava o oxigênio do ar, que voasse ou que vivesse na terra seca, tudo desapareceu. Assim desapareceu tudo o que existia na terra, bichos e seres humanos. Apenas Noé e os que estavam com ele na embarcação sobreviveram. As águas cobriram a terra durante 150 dias. Então encontramos aqui, neste capítulo, a inundação de toda a terra, este dilúvio que cobriu toda a terra. Algumas pessoas têm contestado esta ideia de que efetivamente o dilúvio ocorreu em toda a terra. Talvez algumas pessoas não se lembram daquilo que alguns geólogos têm falado nos últimos tempos sobre a deriva dos continentes e o facto de haver numa só área, toda a terra seca, e que isso ocorreu ao longo de facto de milhares de anos. Os continentes foram se afastando, foram se separando e foram criando a configuração da crosta terrestre que nós temos hoje. Há muitos anos atrás não era assim. Todos os continentes estavam juntos num só continente, estavam todos ligados e provavelmente o dilúvio ocorreu ainda nessa fase onde as placas continentais estavam todas elas juntas.
Por essa razão, cremos também que o dilúvio foi um facto universal. Há muitas provas também da arqueologia, fósseis e etc., que mostram claramente que há animais marinhos em zonas nunca antes imaginadas. Localizações a alguns metros de altitude, a vários metros de altitude, onde supostamente o mar nunca teria chegado, encontramos fósseis de animais marinhos, o que prova de facto que as águas subiram a níveis nunca antes imaginados. E a Bíblia fala exatamente disso, que houve um dilúvio sobre toda a terra, e toda a terra ficou coberta pelas águas. Depois vamos encontrar então no capítulo 8, que é o capítulo que nós vamos abordar neste dia, na nossa conversa, diz o texto bíblico assim: Deus não se esqueceu de Noé e de toda a vida animal que estava na embarcação. Eu gosto muito desta expressão, Deus não se esqueceu de Noé. Se você está com uma outra versão da Bíblia nas suas mãos, talvez vai encontrar esta mesma frase dita de outra forma. Eu francamente gosto desta expressão, e Deus não se esqueceu de Noé. Você poderá talvez encontrar uma outra que diga, lembrou-se Deus de Noé. Como sabemos, a Bíblia não foi escrita em português, foi escrita em hebraico, aramaico e grego. Esta é a língua original da Bíblia. E apesar da Bíblia ter sido escrita em 3 línguas diferentes, ela hoje foi traduzida para o português e existem várias versões de exprimir essa língua original. E eu creio que é por essa razão que nós encontramos aqui, estas 2 versões que nós temos estado a usar no nosso programa, que dizem a mesma coisa, mas com o mesmo sentido, mas por palavras diferentes. E eu, como já disse, gosto muito desta versão, o livro, que está a dizer que Deus não se esqueceu de Noé. Isto quer dizer não que, portanto, que Deus se haveria de ter esquecido ou qualquer coisa desse género, mas que Deus esteve sempre presente na sua mente Noé. Deus não se esqueceu dele. Assim como não se esqueceu de toda a vida animal que estava dentro da arca, dentro daquela embarcação, e manifesta o interesse que Deus tinha por aquele grupo de pessoas que se estava juntando naquela arca, assim como por toda a vida animal que estava dentro daquela embarcação. A versão revista e atualizada diz: Deus lembrou-se, Deus de Noé. Quase dá a ideia de que Deus eventualmente se havia esquecido. Deus certamente não se esqueceu de Noé, porque a Bíblia nos mostra claramente de como Deus amava Noé e de como Noé se relacionava com Deus, e durante aqueles dias que passou Noé na arca, certamente Deus falou com Noé e Noé falou com Deus. Portanto, ainda que não estou desfazendo a outra tradução de forma alguma, creio que esta expressão, e Deus não se esqueceu de Noé, reflete melhor a ideia daquilo que se passou. Deus tinha sempre presente na sua mente, se podemos dizer assim, a pessoa de Noé, a família de Noé e todos aqueles animais. Por essa razão nós podemos entender que Deus não se esquece também de si, meu caro ouvinte. Deus não se esqueceu de Noé, Deus não se esquece de si. Mesmo nas circunstâncias difíceis que pode viver, que esteja a passar neste momento, Deus não se esquece da sua situação. Provavelmente você poderá pensar que a sua situação é extremamente difícil, está a passar por um momento de solidão, talvez. Está a passar por um momento em que se sente só, desamparado, como se calhar Noé se sentia no meio deste dilúvio, no meio deste mar imenso, em que só estava ele e a sua própria família. Talvez você esteja a ter o mesmo sentimento no seu íntimo, no seu coração. Eu quero dizer, neste momento, que Deus não se esquece de si. Deus não o vai desamparar. Aliás, a própria Bíblia diz, no livro de Isaías, que Deus habita no meio daqueles que têm o coração abatido, no meio daqueles que estão tristes e desamparados. Deus está mesmo próximo desses. Por essa razão, nós podemos verificar aqui no texto que Deus não se esqueceu de Noé. Deus não se vai esquecer de si, nem do seu problema, nem da sua situação. Por essa razão, Deus agiu. E Deus vai agir também na sua vida. Deus agiu desta forma com Noé.
Ele estava, no momento, dentro da embarcação com aqueles animais todos, e Deus, diz o verso ainda, no capítulo 8, logo no início, fez soprar um vento forte e as águas começaram a baixar. Os reservatórios profundos do mundo estancaram-se e aquela chuva torrencial parou. A cheia começou gradualmente a baixar de tal forma que, passados 150 dias da sua duração, a embarcação tocou no cimo do Monte Ararat, ficando aí. Nós sabemos que muitas pessoas têm tentado procurar, encontrar a Arca de Noé. Vários arqueólogos têm tentado descobrir onde é que se situa a Arca de Noé. A Bíblia diz que ela pousou sobre o Monte Ararat. Este monte é um monte conhecido no Médio Oriente, mas também é sabido que esse monte está coberto por neve, os seus picos estão cobertos por neve. É provável que a Arca de Noé não esteja visível, não se conheça exatamente por causa disso, porque esteja coberta pela neve. No entanto, isso não diminui em nada este facto de que o dilúvio aconteceu, de que existe esta arca e de que ela está pousada sobre o Monte Ararat. Muitas dúvidas se têm levantado sobre esta questão do dilúvio, mas cada vez mais, quanto mais os estudiosos procuram pôr em dúvida o dilúvio, mais factos eles encontram provando esse mesmo facto, o dilúvio, que ele foi universal. E isso encontram vestígios fósseis de animais, quer no norte, na Sibéria, quer em muitos outros lugares do mundo, se encontram animais, grandes manadas que foram encontradas, todas elas mortas no mesmo momento, sem grandes explicações aparentes, a não ser que aceitemos que o dilúvio foi um facto, que o dilúvio realmente aconteceu. Então encontramos agora Deus a agir para baixar as águas no mundo, para que a arca pudesse pousar, e após os 150 dias, diz a palavra de Deus, de duração, esta arca pousou. A água diminuiu a altura suficiente, o tempo suficiente para que a arca pudesse pousar sobre o Monte Ararat. 3 meses após, continua o verso 5 a dizer, 3 meses após, as águas continuarem a descer e deixaram aparecer outros cimos de montanhas. Ao fim de mais 40 dias, Noé abriu a janela que tinha feito na parte superior da construção e soltou um corvo que voava e voltava até que a terra se secou. Entretanto, enviou também uma pomba para ver se havia alguma parte seca. A pomba, contudo, não achou nada onde pousar e voltou para a embarcação, porque o nível da água ainda era muito elevado. Noé estendeu a mão e tomou-a para dentro. Esperou ainda outros 7 dias e soltou de novo a pomba. Desta vez, ela só voltou ao cair da tarde e trazia no bico uma folha de oliveira. Noé concluiu assim que as águas estavam a descer de veras. Deixou passar ainda mais uma semana e soltou de novo a pomba, mas desta vez ela não voltou. Esta imagem da pomba que traz no seu bico um ramo de oliveira ainda hoje perdura como símbolo da paz, como símbolo de um novo recomeço, como símbolo de uma esperança que está para surgir, e ela vem daqui, esta imagem. Surge, talvez você não soubesse de onde surge inicialmente esta imagem da pomba com o ramo de oliveira no bico. Esta imagem que tem sido transportada pelo mundo como o símbolo da paz, vem daqui da Bíblia. Às vezes nós vivemos situações no mundo que não sabemos exatamente como elas aconteceram, como elas chegaram até nós. Porque é que determinados símbolos têm tanta importância? Este primeiro símbolo da pomba como símbolo da paz surge exatamente daqui, em que de alguma forma Deus reconcilia de novo o homem consigo e o próprio homem se reconcilia com a natureza, através deste simbolismo em que a pomba traz no seu bico um ramo de oliveira, manifestando que a terra estava a iniciar uma nova fase, que a terra estava a retomar um ciclo de vida novo e uma nova esperança para o homem estava a acontecer, trazendo ela própria no seu bico um ramo de oliveira. Mesmo assim, Noé preferiu esperar mais um tempo
até voltar a soltar esta pomba. Esperou mais uma semana até que esta pomba foi de novo solta e já não voltou, porque ela encontrou então um sítio seguro para viver. Encontrou provavelmente as árvores já começarem a brotar folhas, a terra estava seca e a pomba já teve local para pousar e para poder começar a sua nova vida, digamos assim. E passaram, diz o verso 13, passaram-se ainda 29 dias depois disto. E Noé então levantou a cobertura da construção e verificou que as águas tinham descido totalmente. Ao fim de mais 8 semanas, a terra estava completamente seca. E então Deus disse a Noé: podem sair todos, tu e a tua família. Deixa sair igualmente os animais todos, por toda a parte, de forma a que se reproduzam abundantemente na terra. Aqui verificamos a preocupação de Deus em ser Deus, deixar que Noé e a família saiam, porque, diríamos assim, é como se Deus tivesse conferido que o terreno agora estava em segurança para que Noé e a sua família pudessem sair da arca. Isto ensina-nos um pouco também a termos paciência com as coisas. Noé foi um homem extremamente paciente. Certamente não era fácil para ele viver este tempo todo dentro daquela arca. Ao todo foram 371 dias que Noé esteve com aqueles animais e com a sua família dentro desta arca. Certamente não seria o espaço mais agradável para estar, mas era o que representava a sua salvação. Aquela arca representava de facto a sua segurança. E foi necessário ele permanecer dentro daquela arca, mesmo quando as coisas aparentemente já estavam boas. No entanto, ele esperou o tempo de Deus. Esperou que Deus lhe tivesse dito: agora é a altura de tu e a tua família saíres. Isto ensina-nos a termos que ter um pouco de paciência. Muitas vezes nós somos apressados, queremos fazer as coisas à nossa maneira. Queremos fazer as coisas como nós achamos. Pensamos que sabemos, o tempo parece ser propício e nem consultamos a Deus, nem perguntamos a Deus. É aqui que faz sentido aquilo que nós já dissemos num programa anterior, quando falámos sobre a família de Sete, que ele passou a invocar Deus como Senhor. É isto que quer dizer aqui. Invocar Deus como Senhor é ter esta atitude que Noé teve, é aguardar que Deus dê as indicações para nós agirmos, para Ele agir como deveria. E é exatamente isso que Deus nos propõe também a cada um de nós. Que nós possamos ouvir Deus falar conosco através da Sua Palavra, através da Bíblia, para podermos agir no nosso dia-a-dia. Deus quer comunicar com cada um de nós. Deus quer falar consigo, Deus quer falar comigo. E Ele vai se comunicar conosco. E Ele quer falar-nos acerca daquilo que nós devemos fazer, como devemos agir. Ele deixou isso escrito na Sua Palavra. E é assim que Ele quer que nós vivamos. Temos nós que ter paciência para ouvir aquilo que Deus diz. Nem sempre as coisas são imediatas, são no aqui e no agora. Nós somos a sociedade do micro-ondas, do telemóvel, é tudo instantâneo. Teremos que ter paciência para poder viver este momento como Noé viveu. Talvez precisa de você na sua vida ter um pouco de paciência para ultrapassar as circunstâncias difíceis que está a ultrapassar. Talvez já vê alguma esperança na própria circunstância, mas se calhar ainda não é o tempo de Deus. Talvez é a altura de você perguntar a Deus o que devo fazer a seguir. Qual é o próximo passo que eu devo dar nesta circunstância, nesta situação concreta? Por vezes tenho falado com pessoas que vêm ter comigo para pedir aconselhamento, para pedir orientação sobre os mais variados assuntos. E alguns deles têm vindo falar comigo sobre questões profissionais, o que devem fazer nesta ou naquela circunstância. E eu creio que o mais difícil, muitas vezes, é estas pessoas esperarem o tempo de Deus. Tenho aconselhado alguns a dizer, olha, passe tempo diante de Deus, procure a Deus qual é a sua vontade. Pergunta a Deus o que é que Deus quer nesta ou naquela altura. Como você deve fazer isto ou aquilo, como se deve relacionar com o seu chefe, com o seu patrão, neste ou naquele negócio, como deve de agir. Pergunta a Deus também isso. E tenho notado que essa é a dificuldade que a maior parte de nós tem de enfrentar, é esperar o tempo de Deus. Noé aguardou esse mesmo tempo. Noé esperou que fosse Deus a dizer, eu vou abrir a porta, vocês podem sair. Vamos depois encontrar um pouco mais à frente. Noé constrói um altar. No verso 20, se você quiser seguir a leitura comigo.
Noé construiu um altar e sacrificou nele alguns animais que Deus lhe tinha indicado para esse fim. O Senhor ficou satisfeito com esse sacrifício e disse: Nunca mais voltarei a amaldiçoar a terra, destruindo assim tudo o que vive. Ainda que a inclinação do ser humano seja sempre para o mal, mesmo de sua infância, e ainda que ele continue sempre só a praticar o mal, enquanto a terra durar, sempre há de haver tempo de sementeira e de colheitas, frio e calor, inverno e verão, tal como há dia e noite. E esta é uma promessa de Deus, porque Noé tinha, de facto, sido um homem que caminhou com Deus. Noé foi um homem que agiu em conformidade com os ensinos de Deus. Noé procurou agradar a Deus, e vimos isso agora no verso 20, em que ele fez um sacrifício pacífico, não pelo seu pecado, mas um sacrifício de louvor, de agrado a Deus, porque Deus o havia protegido. É uma atitude de gratidão. E sobre isto iremos falar certamente nos próximos programas, sobre qual é a nossa forma de agradar a Deus, como é que nós agimos para agradar a Deus, que atitudes nós fazemos que possam satisfazer a Deus. E Noé agiu dessa forma, de forma a agradar a Deus, tendo esse relacionamento e cultivando esse relacionamento com Deus. E por essa razão Deus faz uma promessa que nunca mais iria destruir a terra, nunca mais iria destruí-la através da água. Nós iremos ver exatamente isso no próximo programa, a aliança que Deus faz com Noé. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.